Queridos irmãos e irmãs, neste 24º domingo comum, chegamos a um texto bastante central no Evangelho de São Marcos. Nós vínhamos de todo um itinerário feito por Jesus, em que ele sai do sul da região de Cafarnaum, da Galileia. Ali ele tem um enfrentamento com os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, sobre o que é puro e o que é impuro. Depois ele vai até o norte. Víamos no domingo passado, ele primeiro cura a filha de uma mulher cirofenícia, na região de Sidônia, e então desce para Decápole, foi o evangelho do domingo passado, e ali ele cura um homem surdo que fala com dificuldade. Depois ele vai a Betsaida e cura um cego. A cura deste cego é um dos textos mais importantes também do Evangelho de São Marcos, que a liturgia omitiu justamente para levar-nos diretamente ao texto que nos oferece hoje. No fundo, a questão central é: quem consegue enxergar quem é Jesus? Se eu consigo perceber quem ele é, quem é esse? Quem é esse que cura, que expulsa demônios? Quem é esse que faz o surdo ouvir, faz o mudo falar? Quem é esse? O texto, portanto, começa dizendo: Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Essa cidade, Cesareia de Filipe, tem esse nome por quê? O nome primitivo era a cidade de Pápia, porque era um povoado pagão em que eles adoravam o deus Pan. Então, Pâmpia era a cidade do deus Pan, do deus Tudo, segundo a mitologia pagã. Porém, o filho de Herodes o Grande, chamado Herodes Filipe, construiu uma cidade em homenagem a César, que era o imperador do Império Romano, e mandou construir ali um templo em sua homenagem. Nós temos que lembrar que os imperadores romanos eram adorados como deuses. E, como a cidade foi construída em homenagem a César, ela leva o nome de Cesareia, e para distinguir de outra cidade com o mesmo nome, que é a Cesareia Marítima, que está na costa, esta aqui chama-se Cesareia de Filipe, porque foi construída por Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande. Ora, qual a importância dessa cidade? Vejam, é uma cidade interessante, porque nela o imperador era adorado como Deus. Ao mesmo tempo, nela havia um templo em homenagem ao imperador, que era um escândalo para os judeus. Pouco antes de Jesus iniciar o seu ministério, havia ali acontecido uma rebelião judaica contra Roma, contra o imperador.
E o que acontece aí é que, segundo Flávio Joséfo, um historiador judeu daquele período, a população judaica foi massacrada. E, justamente ali, o imperador Vespasiano recebeu homenagens pela sua vitória e pelo massacre dos judeus. Ora, quando nós ouvimos falar no Novo Testamento do Messias, lembro aquilo que há alguns domingos atrás eu comentava. O termo Messias remete a o rei. O rei que é ungido. O rei que durante a cerimônia de sagração é ungido com o óleo da unção real. E também ao sacerdote, que quando inicia o seu ofício, é ungido com o óleo da unção sacerdotal. Ora, essa situação de nós termos reis e sacerdotes ungidos com óleo, e ao mesmo tempo, alguns profetas também receberam a unção real. Portanto, a unção com óleo, a unção de consagração, selava esses três ministérios. Na cabeça dos judeus, significava que o ungido era alguém que, como um líder militar, iria vir, ao mesmo tempo, consagrado rei de Israel por algum profeta e por algum sacerdote, assim como Sadoc e o profeta Natã ungiram Salomão como rei na sucessão de Davi, aconteceria algo parecido. O Messias seria ungido, ele iria começar uma rebelião militar, exatamente como aquela que aconteceu em Cesareia de Filipe, só que ao invés de perder, ele iria ganhar, e ganhando, iria começar um reino nacionalista judeu, davídico, para que a religião de Israel fosse praticada em todo o mundo. Eles estão indo para Cesareia de Filipe. Há toda essa carga de informações. Há um sentimento religioso, messiânico, nacionalista no fundo de suas almas. E é por isso que no caminho, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? É aquele tipo de pergunta, como diria um comentador, maiêutica. É uma palavra grega, utilizada por Sócrates, significa em si mesma parto, mas que fala sobre essa reflexão interior que vai conduzindo à verdade. É um tipo de pergunta que faz os discípulos pensarem, que faz os discípulos olharem para dentro de si e começarem a refletir sobre quem é ele, qual é a identidade dele. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Porque eles, como que catalogam Jesus como João Batista e depois como Elias. Porque esses dois personagens têm muitas coisas em comum, inclusive ambos são celibatários. Na versão do Evangelho de São Mateus, eles incluem ainda Jeremias, que é o profeta celibatário, o que mostra que o fato de Jesus ser celibatário era chamativo para aquelas pessoas que o acompanhavam, mas também significa que eles estão com uma expectativa escatológica,
o mundo está para acabar, algo vai acontecer, Deus vai intervir na história para virar o jogo, porque todos os judeus acreditam até hoje que o profeta Elias vai voltar antes do fim do mundo, exatamente como está escrito no capítulo 4 da profecia de Malaquias, para ordenar todas as coisas antes que venha o Messias. Em outras palavras, o que eles estão dizendo a Jesus é que a opinião circulante a respeito dele é a de que ele veio preparar o caminho para o Messias. Então Jesus pergunta mais uma vez: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Na versão de São Mateus nós temos todo aquele elogio de Pedro na sequência. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei tua igreja. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. A versão de São Marcos, que é mais resumida, não apresenta todo esse elogio. Tu és o Messias. Tu és o ungido. Tu és o rei de Israel. Tu és o sucessor de Davi. Tu és aquele que carrega a marca da realeza. Portanto, quando Pedro diz tu és o Messias, comparece toda aquela carga de expectativa cultural que estava em Israel. Tu és o líder militar que vai fazer acontecer o reino davídico. Exatamente por conta disso, Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. É o tema do segredo messiânico que está presente no Evangelho de São Marcos. Jesus proíbe de que se diga quem ele é. Por quê? Porque a sua verdadeira identidade, o seu real messianismo, não tem nada a ver com a expectativa que os homens têm acerca do que será o Messias. Eles estão achando que o Messias vai triunfar politicamente. Eles pensam que o Messias vai chegar impondo a sua realeza, quando, na verdade, ele diz na sequência. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem, essa designação Filho do Homem, também é uma designação de tipo escatológico, uma figura que aparece no livro de Daniel, no capítulo 7, que é uma figura do fim dos tempos. E é claro, o Filho do Homem, ele, o Messias, ao contrário do que se pensava, devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ou seja, vocês estão achando que ele vai ser ungido pelos sacerdotes. Vocês estão achando que ele vai unificar os judeus, os doutores da lei, os saduceus, os fariseus. Vocês estão achando que todos irão se unir em torno dele para ungí-lo e declarar o Messias. No entanto, ele vai ser rejeitado. Ele vai sofrer muito. O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. O tema dos 3 dias aqui aparece. É um tema que já aparece no livro de Oséias, quando o profeta diz, logo no começo do capítulo 6, vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos feriu e nos curará. Ele causou a ferida, ele a pensará. Ele nos dará de novo
a vida em 2 dias, ao terceiro dia ele nos levantará e viveremos na sua presença. Ou seja, o profeta Oséias, de alguma maneira, já fala sobre o terceiro dia. E o terceiro dia aparece aqui. Aparece claramente como ressurreição. O Filho do Homem vai se levantar. A palavra anestesis, que é a palavra ressurreição em grego, é a composição de 2 palavras, stesis, que significa levantar, mas com o prefixo ana, que significa de novo. Ele vai ressuscitar, ele vai levantar novamente. Ele dizia isso abertamente, talvez a melhor tradução seria francamente. É uma informação dessas que deixa qualquer um que está com uma grande expectativa totalmente frustrado. Imagina, você espera um Messias vencedor e Jesus diz: eu não vou ganhar, eu vou perder, eu sou o Messias perdedor, eu vou ganhar perdendo. É pesado. Ele frustra aquelas expectativas humanas e é claramente porque tudo isso está para além de qualquer compreensão humana que o segredo messiânico tem que ser mantido. Jesus conta aos seus discípulos o segredo messiânico, ele deixa-os saber a grande verdade sobre quem ele é, mas ao mesmo tempo ele oculta. Ele diz: olha, não contem a ninguém, porque essa é a verdade acerca de quem eu sou. Eu vou perder. Humanamente, eu serei um perdedor. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Aqui a expressão repreendê-lo tem a ver com demônio. Como quando alguém repreende um demônio. No Evangelho de São Marcos, o tema demônio está presente, digamos, em todo o relato. Como eu disse na primeira homilia desse ano sobre o Evangelho de São Marcos. Ele começa a repreender Jesus como se Jesus estivesse possuído por um espírito demoníaco. Por quê? Óbvio, na cabeça de Pedro, se o Messias é o triunfador, alguém que diga que ele é o contrário disso, só pode estar sendo inspirado pelo demônio. Tem um demônio ali soprando na cabeça dele que ele vai perder. Então Jesus querendo, Pedro querendo salvar Jesus de Jesus, diz: mestre, que isso não te aconteça. Ele repreende, como se Jesus estivesse possuído por um demônio. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, a cena, então, supõe que Pedro levou Jesus à parte, Jesus estava de costas para os outros discípulos e de frente para Pedro, quando ele se volta para os discípulos e repreende a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Em latim, vade retro. Então tem tudo a ver com a posição. Ele está de frente para Pedro, ele se volta para os discípulos e diz: vade retro, vai para trás. Vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. É muito interessante isso, porque a palavra Satã, Zatan, em hebraico, significa o adversário. Ou seja, Pedro rejeita a ideia de que Jesus vai perder. Ele tenta salvar Jesus de Jesus.
para dar a Jesus um fim glorioso. Só que isso é ser adversário de Jesus. Isso é ser um obstáculo para ele. Então, quando Jesus dá as costas a Pedro e olha para os discípulos, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, vai para trás de mim, adversário, é como se ele dissesse: você tem que me seguir. Isso vai ficar mais claro nos versículos seguintes. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E isso é muito interessante. Todos nós pensamos que pensar como Satanás é estar do lado de Satanás. Mas Jesus diz que pensar como os homens é estar do lado de Satanás. Muito cuidado com esse evangelho humanista, que traduz o Novo Testamento em linguagem naturalista, aceitável por qualquer pessoa, ainda quando não conhece a verdade da fé. Pensar como os homens é estar ao lado de Satanás. Pedro pensa como os homens. Ele quer o sucesso humano, o triunfo humano, a prosperidade humana, a saúde humana, a conquista humana do poder, a política do triunfo. Jesus diz: você é Satanás porque você pensa como os homens. Eu tenho que pensar segundo Deus. Eu tenho que pensar de um modo sobrenatural. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir... É muito interessante isso, porque convocar a multidão é exatamente o que acontecia nas campanhas militares da antiguidade. O general, antes de ir para a guerra, passava nos povoados e convocava o povo para a luta, e seguia para o povoado seguinte. Jesus chamou a multidão como um grande líder militar, exatamente no arquétipo do Messias que estava na cabeça de todos eles, e diz: se alguém quer me seguir, se alguém quer ir para a luta comigo, se alguém quer ir para a guerra comigo, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Queridos, essa expressão é uma expressão de uma força que nós realmente não conseguimos hoje reproduzir em nossas mentes. Porque na Palestina, no tempo de Jesus, era comum para a população em geral ver crucificados, pessoas que são justiçadas pela lei. E o que há de mais humilhante na morte de cruz é que o condenado leva a cruz às costas. A cruz era designada pela haste transversal, aquela na qual são presos os pulsos. E ele vai levando aquilo no caminho diante de todo mundo e depois é pregado no madeiro. Então o que Jesus está dizendo é isso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, tome o caminho dos condenados, dos rejeitados, dos não aceitos. Tome o caminho daqueles que são perseguidos, humilhados, daqueles que são caluniados, destruídos. Tome o caminho deles e me siga, porque eu vou por esse caminho. Se vocês quiserem, venham comigo para a derrota. Eu os chamo para um fim trágico. Eu os chamo para um fim dramático. É muito forte essa imagem. Continua ele.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a palavra aqui é psique. No grego nós temos algumas palavras para vida. Por exemplo, a palavra bios, para a vida natural. A palavra zoe, para a vida sobrenatural. Mas ambas falam de vida em sentido geral. Psique significa vida, mas a vida individual, a vida de cada pessoa. É aquilo que a gente chama de alma em geral. É a minha vida, a vida do indivíduo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. É um paradoxo. O que significa isso? Só existe um jeito de triunfar no Evangelho. É olhar a cruz de frente. Sem querer poupar a própria vida. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, tem uma frase fantástica. Ele diz que a nossa maior cruz é o medo da cruz. E é assim mesmo. Quanto mais nós temos medo de um sofrimento, mais nós sofremos com ele. É como alguém que vai tomar injeção. Basta a enfermeira começar a passar o álcool que a pessoa já está gritando, com medo, ela já está sofrendo. Às vezes, a picada nem é tão dolorida, mas a fobia diante da agulha faz com que a pessoa sofra de uma maneira desmesurada. Nós temos que perder o medo da cruz. Jesus nos exorta a não termos medo. São Marcos falou para a comunidade dele: não tenham medo. O nosso mestre, o nosso Messias, ele foi crucificado. É algo tremendo. Ele foi condenado como um bandido, como um terrorista. Ou seja, não esperem que a sociedade corrompida, pagã, vai acolhê-los com as portas abertas, com os braços abertos, como amigos. Não. Essa sociedade corrompida, perdida, os enxerga como fanáticos, como loucos. Eles não conseguem compreender o Evangelho e nem querem. Eles têm ódio mesmo da mensagem que vocês carregam. Então preparem-se, tenham coragem, não tenham medo. Porque aquele que não tem medo da cruz é justamente aquele que a vence, que passa por ela e se levanta de novo. Quando todos pensam que acabou, aí que começa. Quando todos pensam que terminou, está apenas no reinício. Queridos irmãos, todos nós temos lá os nossos medos da cruz. Mas a cruz só nos traz bênção. Porque ela é o sinal que autentica a verdade do nosso ministério. Que Deus nos leve a amar a cruz, a amar o nosso Messias crucificado. É maravilhoso quando entramos numa igreja católica e vemos Jesus pendurado na cruz. E entender aquilo que diz São Paulo: nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que seria motivo de vergonha, ou seja, o meu líder, o meu chefe, o meu mestre morreu crucificado. Aquilo que seria motivo de vergonha para nós é motivo de glória. E nós também temos como motivo de glória passar por todo o sofrimento necessário para dar testemunho de Cristo. Que o Senhor nos fortaleça
e nos permita viver os pequenos martírios de cada dia com amor, sabendo que o discípulo não é maior do que o mestre. E se a ele chamaram de demônio, a nós nos chamarão de algo um pouco pior.